Sou a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas aconselhamos a vitamina de leitura na dose certa, com desculpas para ler. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça: Vita Ler. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Vita Ler. Mudar de Ideias, de Julian Barnes, é o livro em destaque no episódio de hoje. Obra de não-ficção, reúne um conjunto de 5 ensaios escritos para a rádio e cujo tema comum é mudar de ideias. Memórias, palavras, política, livros e idade e tempo são os 5 tópicos aos quais se dedica esta pequena obra que aconselho a todos. Lê-se de uma penada e ficamos mais lúcidos sobre o que é isso de mudar de ideias. Não é complicada, longe disso, é bastante clara, simples, colorida pela experiência do autor e com toques de humor nada exagerados, o que enobrece a escrita. Tudo na escrita de Barnes é equilibrado. Funciona. Vamos então começar pela memória. Neste capítulo, Barnes elucida-nos sobre a lógica keynesiana de John Keynes, na qual, passo a citar, quando os factos mudam, eu mudo de opinião, e por outro lado, o dadaísmo picabiano de Francis Picabia, no qual cito: as nossas cabeças são redondas, para que as nossas ideias possam mudar de opinião. Interessante, não é? Barnes acrescenta, passo a citar, que acreditamos sempre que mudar de opinião é uma melhoria, trazendo consigo uma maior autenticidade, um maior sentido de realismo para as nossas relações com o mundo e os outros. Põe fim à vacilação, incerteza, fraqueza de espírito. Parece tornar-nos mais fortes e mais maduros. Também se fala na naturalidade sobre as mudanças de ideias por vários motivos, desde estéticas, por mero gosto, ou verdades mais elevadas, entre outras. Reforça-se a ideia, nas palavras do autor, que o amor, a paternidade e a morte pode reorientar as nossas vidas e frequentemente fazem-nos mudar de ideias. O autor debruça-se sobre a questão da degradação da memória e o fenómeno da imaginação, que altera de facto as nossas ideias. Acredito profundamente nas palavras, na capacidade que têm de representar o pensamento, definir a verdade e criar beleza. Assim se inicia o capítulo dedicado às palavras, que fala do estatuto e significado da palavra e de como esta pode atingir objetivos opostos, como confirma Barnes: ofuscar a verdade, distorcer o pensamento, mentir, caluniar e provocar o ódio. Penso, igualmente, nas palavras como sendo móveis, escorregadias, metafóricas. É muito inteligente a abordagem de Barnes sobre a usurpação e deturpação do significado das palavras e de como os seus significados vão evoluindo ao longo dos tempos e se tornam de trato comum. Sobre a política, o terceiro ensaio do livro, surge o facto de crescermos em famílias nas quais se discute política, sobre a desilusão nos políticos e sobre a importância do voto. Nada mais oportuno, diria. Barnes confidencia: nunca deixei de votar e, embora não aceite a possibilidade de tornar isso obrigatório, como acontece na Austrália, penso que é um dever pessoal e cívico, mesmo que se esteja a votar contra, em vez de a favor de qualquer coisa. Importante mensagem para este domingo, certo? Acrescenta que não me vejo como alguém que tem mudado de opinião. Os partidos políticos é que mudaram, guinando para aqui e para ali, esquivando-se à cata de votos. Eu, votante, permaneci um homem de princípios. Aqui está o humor subtil de Barnes. Se ler é um dos prazeres
e necessidades da juventude, reler é um dos prazeres e necessidades da velhice. Sabemos mais, compreendemos melhor tanto a vida como a literatura e, além disso, interessa-nos comparar o nosso eu mais jovem com o nosso eu mais velho. Curioso, não é? Já vos aconteceu? É assim que começa o capítulo sobre livros. Barnes fala-nos de como, passo a citar, mudamos de opinião acerca de um autor. Como refere, afastamo-nos de alguns autores que adornavam a nossa juventude. E dá também um exemplo de quando um escritor acrescenta: até então nos era indiferente, que quase chegávamos a desprezar, passa de repente a fazer sentido e nos damos conta de que percebemos por fim onde querem chegar. No meu caso pessoal, pode-vos chocar, mas, entre aspas, divorciei-me de Haruki Murakami quando começou numa fase mais fantástica. Deleitei-me com os seus romances, Sputnik, Meu Amor e Norwegian Wood e o seu livro de memórias, o autorretrato do escritor enquanto corredor de fundo. E estamos a dar um tempo. Entretanto, já voltei a Murakami depois do seu período de fantasia, ou com rasgos de fantasia, com um livro muito interessante que é um livro de contos chamado Homens Sem Mulheres. Também reconciliei-me com Anne Kang e, após alguma leitura e escuta das suas entrevistas, não consigo deixar de me emocionar quando me lembro dos livros Despedidas Impossíveis e Lições de Grego. Já vos aconteceu mudarem de opinião relativamente a um autor? Com uma releitura ou simplesmente com um conselho de um amigo? Para terminar, o autor trata da idade e tempo. Aqui é muito importante a reflexão sobre a percepção do tempo em criança e na idade adulta, bem como este se altera em diferentes fases da vida e perante circunstâncias variadas, como a dor e o amor, por exemplo. Julian Barnes afirma que, com o amor, o tempo para e avança em simultâneo. É verdade, não é? Gosto dos livros de Julian Barnes, desde que li A Única História, e desde então nunca mais parei de o seguir atentamente. Mudar de Ideias de Julian Barnes é uma obra de não ficção que vale a pena e que é um bom exercício de reflexão, sem ser maçador, erudito e inalcançável. Leiam, vão por mim. Obrigada por estar desse lado e não se esqueça, caso ache o podcast útil para lermos mais e melhor, partilhe com os seus amigos. As citações lidas no podcast são originais do livro Mudar de Ideias, de Julian Barnes, da Quetzal, uma chancela da Bertrand Editora. Vita Ler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.